Meus amigos, boa tarde. Finalmente nós estamos diante de um assunto que ele é monumental. É um assunto que não é possível fazer qualquer curso na área política, não é possível fazer um curso de história sem que você tenha passado pela Revolução Francesa. A humanidade conhece várias revoluções: Revolução Mexicana, Revolução Inglesa, a Revolução Norte-Americana, que é a independência dos Estados Unidos. Várias revoluções aconteceram na história da humanidade, mas não existe revolução mais estudada, mais debatida, mais cobrada em vestibulares, Enem, do que esta, a Revolução Francesa. Me permitam fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém nessa sala pode ser muito honesto: professor, nunca ouvi falar de Revolução Francesa na minha vida. Alguém pode falar isso aqui nessa sala? Em algum momento vocês já ouviram alguém falar, já viram escrito em algum lugar a Revolução Francesa? Por que essa revolução, meus amigos, era tão estudada? Primeiro vamos tentar enumerar alguns aspectos dela. Primeiro, além dela ser a mais estudada, vocês estudaram comigo a famosa linha do tempo, vocês lembram disso? Com todos os problemas, o eurocentrismo dela e tal, mas vocês estudaram a divisão clássica da história: pré-história, antiguidade, idade média, moderna e atualmente a contemporânea. Qual é o acontecimento usado que determina a transição entre a história moderna e a história contemporânea? É a Revolução Francesa. Nós chamamos de era contemporânea, ou seja, a era atual da história, no momento em que a França pegou em armas e fez a sua revolução. Deu para entender o que eu estou falando? Meus amigos, o que foi a Revolução Francesa? Vocês estudaram comigo uma matéria chamada Iluminismo. Vocês lembram disso? O Iluminismo ele tinha várias ideias extremamente interessantes: a liberdade, a igualdade, a busca do direito humano. Vocês lembram disso? Quando o Iluminismo surgiu, esse contexto existia? Não. Como era a sociedade, meus amigos, na Europa inteira antes da Revolução Francesa? Você tinha vários países de caráter absolutistas. Em todos os países da Europa você tinha reis que mandavam, e detalhe, mandavam por direito divino. O que é isso? As pessoas acreditavam que os reis eram representantes de quem? Do próprio Deus. Não havia a ideia de igualdade entre as pessoas. Você tinha nobrezas privilegiadas, donos de terras, descendentes dos antigos senhores feudais. Essas pessoas não trabalhavam, essas pessoas não pagavam impostos. Além disso, a Igreja Católica tinha ainda um poder assombroso sobre as pessoas. Então foi nesse contexto que surgiu o quê? O liberalismo, o iluminismo, as ideias de liberdade. Tudo bem até aqui? Outra diferença da Revolução Francesa: normalmente as revoluções, meus amigos, elas são feitas por grupos muito pequenos da sociedade. Por exemplo, quando você pega a Revolução Industrial, ela aconteceu quase ao mesmo tempo que a Revolução Francesa. Quem fez a Revolução Industrial, que fez as fábricas? A burguesia europeia, homens ricos. Revolução Francesa não, ela foi uma revolução nitidamente popular. Como assim popular? As pessoas das mais ricas, as mais simples, pegaram em armas e lutaram, sangraram e morreram. Aqui eu queria deixar bem claro um tipo de pessoa que ajudou muito a Revolução Francesa: as mulheres francesas. As mulheres tiveram uma participação fundamental na Revolução Francesa. Não que a Revolução depois tenha ajudado as mulheres. Vocês vão perceber que foi uma revolução, mas na hora do vamos ver, as mulheres acabaram sendo deixadas um pouco de lado. Mas muitas lutaram e muito forte por direitos. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Outra coisa importante: a Revolução Francesa não aconteceu em um mês. A Revolução Francesa não demorou apenas um ano. A Revolução Francesa, na verdade, ela não é um ato, ela é um processo de 10 anos. Várias transformações repletas de idas e vindas. O nome desse processo inteiro nós vamos chamar de quê? De Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai ligar duas coisas. Primeiro, o final do absolutismo. O final do absolutismo, gente, vai acabar da maneira mais simbólica possível. De que maneira o rei francês ele vai perder totalmente o seu poder?
quando arrancam a cabeça dele em praça pública. A Revolução Francesa, meus amigos, foi uma revolução que assombrou o mundo. Por quê? Porque pela primeira vez na história da humanidade, um rei que era tido como um ser divino, ele foi preso, ele foi levado para uma praça pública, a cabeça dele foi colocada numa guilhotina e a guilhotina desceu. Quando a guilhotina desceu, não caiu apenas a cabeça de um rei, caiu a cabeça de todo um regime político de séculos. É o final do absolutismo. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Final do absolutismo. 10 anos depois, a Revolução Francesa era quase acabando, ela entrega o poder para um homem que foi fundamental na história do mundo, inclusive na história do Brasil. Era um homem pequeno, um dos maiores generais de todos os tempos. De quem que eu estou falando? Era filme até outro dia. Começa com N. Alguém falou? Fala alto. Napoleão Bonaparte. Então, o que é a Revolução Francesa? São os acontecimentos na França que vão desde a morte do rei até a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder. A França, meus amigos, ela não apenas capotou, não apenas rodou. A França, ela se revolucionou. Alguma dúvida em relação a isso? Vamos falar um pouquinho, meus amigos, da França. O que era a França nas vésperas da Revolução, 10 anos antes? Primeiro, era um país absolutista. Um país absolutista clássico. Você tinha um rei que tinha poder absoluto. A França, meus amigos, era o país mais populoso de toda a Europa. A França tinha 25 milhões de pessoas. Nem a poderosa Inglaterra tinha tanta gente quanto a França. Então a França era o país mais poderoso, mais habitado de toda a Europa. Só que percebam o seguinte, gente. A França tinha um rei, tinha uma imensa população, mas a França ainda tinha alguns aspectos da Idade Média. O que é isso? Não havia a ideia de cidadania. Ainda tinham pessoas que viviam relações de servidão medieval. O que é isso? Pessoas que viviam na terra de um senhor de terra, um nobre, e essas pessoas eram servos desse senhor de terra, eram obrigadas a trabalhar na terra desse senhor e dar parte da sua produção para esse senhor, era a nobreza. Então percebam, a maioria do povo francês ainda estava ligada à terra, não em situação de liberdade, mas situação de servidão. Alguma dúvida sobre isso? O nível de vida desse povo, meus amigos, era um nível elevado. As pessoas comiam bem na França. Vejam a situação das pessoas: obediência ao rei, obediência à igreja, obediência ao dono da terra. Qual que era a margem de liberdade que esse povo tinha? Quase nenhuma. E ainda passava uma fome da desgraça. Deu para entender o que eu estou falando? Como estava dividida a sociedade francesa? Meus amigos, isso cai muito em vestibular. Estava dividida basicamente em 3 grupos. 2 grupos muito pequenos, privilegiados, e um grupo que era a maioria. Olhem aquela pirâmide que eu fiz na lousa. Quem estava no topo da sociedade francesa? A igreja, o clero. O clero, meus amigos, você tinha todo tipo de padre. Desde o alto escalão, a alta nobreza, até alguns padres mais simples. Mas a cúpula da igreja, meus amigos, era absolutamente rica. E ser rico naquela época era ter uma coisa, não era dinheiro, era ter o quê? Era ter terra. A igreja católica, ela tinha muita terra, ela era riquíssima. Deu para entender? Logo abaixo da igreja católica, quem era? A nobreza. Grandes donos de terra. Os servos trabalhavam para esses donos. E eu pergunto para vocês, a nobreza e o clero trabalhava? Pegava na enxada? Não. Pagava imposto? Não. Vivia onde? Às custas do terceiro estado. Olha só, quem é o clero? O primeiro? Quem é a nobreza? O segundo? Mas a maioria, mais de 80% da população, meus amigos, era aquela que sustentava essa sociedade. Quem formava o terceiro estado? Eram vários grupos. Primeiro, a maioria, os camponeses, alguns burgueses, inclusive escrevam, pode escrever, burgueses.
Eu esqueci de colocar. Os burgueses faziam parte. Agora, percebam o que eu vou dizer para vocês. Havia um grupo. Esse grupo ele não era camponês e nem era burguês. Esse grupo era chamado os sans-culottes. Quem eram os sans-culottes? Eram os pobres que moravam nas grandes cidades. Por que esse nome sans-culottes? Me permitam explicar para vocês. Vem até aqui, meu filho. Vem até aqui. Vem até aqui. Suba nessa cadeira aí. Vocês já assistiram filmes antigos, claro, que os homens usam uma espécie de calça, que essa parte aqui é bem coladinha, tipo a meia calça branca? O nome daquela peça é culotte. As únicas pessoas que podiam usar aquela peça branca justinha era a nobreza. As pessoas pobres que moravam nas cidades, que tipo de calça elas usavam? Calças largas, calças largas. Deu para entender? Por isso eles eram chamados os sem-culottes, os sans-culottes. Deu para entender o que eu estou falando? Quem eram os sans-culottes? Eram os pobres que moravam dentro das cidades, artesãos, desempregados, mendigos. Desse terceiro estado, quase todo mundo era pobre. Só tinha um grupo no terceiro estado que não era pobre, a burguesia. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? Vocês vão perceber que ao longo da Revolução, quem vai fazer a Revolução, meus amigos, é o terceiro estado contra o primeiro e o segundo. Mas vai chegar uma hora que a burguesia, ela vai jogar o pessoal de lado e vai assumir o poder. Deu para entender, gente? Num primeiro momento, o terceiro estado é todo mundo. É camponês, é sans-culottes, é a burguesia. Mas a hora que o bicho pegar, começar a fazer as leis, a burguesia, filho, ela faz o que ela sempre faz. Ela vai jogar o povo de lado e vai assumir o poder. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? Meus amigos, esta era a composição da França antes da Revolução. Só que haviam problemas, meus amigos. A França estava passando por uma grave crise econômica antes da Revolução. Primeiro, ela se meteu em duas guerras contra a Inglaterra. Primeira guerra, a Guerra dos 7 Anos. Uma guerra que a França perdeu, ainda teve que pagar muito o quê? A economia da França estava como, gente? Para baixo. Outra coisa, outra guerra importante, a independência dos Estados. Meus amigos, a França ajudou as 13 colônias norte-americanas a lutar contra a Inglaterra e declarar a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, meus amigos, ele não surgiu, mas quem foi que arcou com boa parte da despesa dessa guerra? A França. Deu para entender? Não sei se vocês sabem, a famosa Estátua da Liberdade é um presente da França revolucionária aos Estados Unidos. Veio da França aquela estátua. Deu para entender o que eu estou falando? Então percebam, a França estava numa situação, gente, econômica realmente muito difícil. E às vésperas da Revolução, o que aconteceu? Seca, fome. Sabe quando para de chover e a seca vem? Quando isso aconteceu, os franceses ficaram desesperados, torceram pela chuva. Quando a chuva veio, caiu um verdadeiro dilúvio, alagou tudo. Eu pergunto, seca e enchente, qual que é o efeito disso para a agricultura, a produção de alimento? Fome. A população começa a passar fome. Deu para entender? Para piorar tudo, o que aconteceu na França? O desemprego. Por que o desemprego? A Inglaterra, que era do lado, estava passando pela Revolução Industrial. O mundo estava começando a comprar produtos industrializados da Inglaterra. A França ainda não tinha fábricas. Então as grandes oficinas da França, que ainda eram trabalho à mão, estavam indo à falência. Então percebam a situação: desemprego e fome e crise econômica. Eu pergunto para vocês, isso não mudou até hoje. Quando um povo, meus amigos, ele começa a passar fome, quando o desemprego ele bate na porta, o povo olha para quem até hoje procurando uma solução? Para quem? Quem falou? Governo. E quem era o governo da França? Luís XVI, o rei absolutista. O rei ele começa a ser pressionado para quê? Mano, o povo está passando fome. Deu para entender o que eu estou falando? Fala, meu querido. Nos tempos atuais, cobra não o governo, mas sim o presidente. E o presidente não é o governo? Mas sim só o presidente, não cobra os vereadores. Ah, não.
No caso da França, também estou dizendo, ele vai cobrar quem? O governo central, no caso o rei, que equivale ao presidente, tudo bem? Alguma dúvida, senhores? Até aqui está clara a situação? Meu aluno entendeu a importância da Revolução Francesa? Meu aluno entendeu que essa revolução ela mudou a cara da França e a cara do mundo? O meu aluno ele entendeu que a França vivia uma crise econômica realmente profunda. Próxima aula nós continuamos. Muito obrigado, senhores.